ser conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço a vocês que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, a qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia. Vale a pena ler esse final. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Versículo 14, queria que você destacasse esse versículo 14 e 15, que diz: por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, ao qual recebo o nome de toda a família nos céus e na terra. Aleluia. Em outra tradução, a Bíblia diz: por essa causa, aleluia, por essa causa, eu me ajoelho diante do Pai. Aleluia. Queria falar hoje sobre algo muito importante, né? Sobre o poder da oração na família. Esse mês a igreja estará ministrando pela família. E hoje eu, talvez junto com vocês, eu me sinto com uma carga muito grande por tudo que está acontecendo no nosso meio. A família tem sido um alvo de um ataque sem precedentes, como nunca na história do cristianismo, na história da humanidade. É assustador ver o que está acontecendo no nosso meio. Quem já ficou sabendo da notícia do adolescente que matou seus pais? Que notícia horrorosa, que notícia constrangedora e triste, que em nosso meio aconteçam essas coisas. E não é somente acontece isso, é no mundo inteiro, é um ataque violento contra a família. Estamos todos os dias vendo nas notícias as notícias mais bizarras, de pais fazendo coisa errada contra os filhos, abusando das filhas, filhos matando os pais. A família está sendo um alvo do ataque do inimigo. E hoje eu venho diante do Senhor como um intercessor, falando para a igreja, falando para ti. Me faço muitas perguntas. Eu fiquei muito triste e talvez como você, consternado ante uma notícia dessas. Imagina só, como a gente faz? O que nós devemos fazer? Qual foi o erro aí? Sempre a gente procura um culpável, né? O que a gente pode fazer como igreja para que no nosso meio nunca aconteça isso? Nossa cidade, nossa família, que o Senhor nos guarde de uma desgraça dessas. O inimigo tomar conta da mente desse jovem que com toda a frialdade fez isso, só por um celular. Hoje eu venho falar porque Deus ama a tua família, meu irmão. Deus ama a sua casa, Deus ama teus filhos. E Ele está interessado, meu irmão, minha irmã, em te abençoar, te guardar a tua casa, a tua família, irmão. E se teus filhos são herança do Senhor,
há uma promessa de Deus para a família. Nós, como cristãos, devemos lembrar que diz que em ti serão benditas todas as famílias da terra. A nossa família é abençoada. Nós devemos lembrar quais são as promessas do Senhor para a nossa família. Diz que todo aquele que crê, se nós cremos, seremos salvos. Diz que em Atos capítulo 16, 31, será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Hoje eu estou triste, meu irmão. Eu estou muito, até por dentro, eu te sinto uma raiva santa por tudo isso que está acontecendo no nosso meio. Nós não podemos ser negligentes e omissos a uma situação dessa, porque se aconteceu aqui, foi no estado de São Paulo que aconteceu isso, foi? Foi no estado de São Paulo, no interior? Sim? É como se não tivesse acontecido aqui no nosso bairro. E hoje eu quero me levantar e me posicionar como sentinela, como um intercessor, como um vigilante, como um intercessor pela família, porque esse é o meu ministério, interceder pela família. Quero te contar que quando, uns anos atrás, quando eu sou pai de 6 filhos, Deus seja louvado, tenho 5 meninos e uma menina. Para quem não conhece um pouco da minha história, tive mais 2 filhos fora do casamento, tenho uma família grande, muitos filhos, mas Deus é maravilhoso, irmãos. E eu, num certo momento, eu orei muito ao Senhor e pedi: Deus, eu não quero que minha família seja alvo do inimigo. E nós entendimos, junto com minha esposa, que era nossa responsabilidade de guardar a nossa família em oração, de orar pela família, de orar pelos meus filhos, de orar por nosso casamento, de clamar ao Senhor. E hoje eu venho te dar meu testemunho pessoal do poder da oração da família, o que Deus tem feito, porque, irmãos, talvez eu não fui diferente a muitas famílias de hoje, evangélicos, muitos evangélicos cristãos que estão se separando, tendo problemas em casa, filho indo embora, ofendido por seus pais, filho desonrando os pais, fazendo coisa errada. E eu vejo toda essa situação, talvez como vocês, e nós ficamos tristes. Mas nós não podemos só ficar de braços cruzados, nós podemos nos posicionar e fazer alguma coisa. Amém? O que nós vamos fazer é nos posicionarmos como a igreja. Como a igreja é ocupar o lugar. Acho que muitos de nós não temos a menor ideia da identidade da igreja. Nós às vezes pensamos que a igreja é somente uma família da fé, e isso é correto, esse é dos atributos da identidade da igreja, que é uma família da fé. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você vem à igreja, você é amado, se sente cuidado, acolhido pelos irmãos, né? Deveria ser assim, né, pastor? Geralmente é assim. Tem igrejas que não é muito assim. Você passa até desapercebido, mas aqui essa igreja é diferente, amém? É um lugar de paz, é uma casa de paz. A igreja diz que é a esperança do mundo. E eu venho hoje te falar que muitos de nós, quando recebemos Jesus, conhecemos a palavra, somos discipulados, e entre parênteses aproveito para fazer um lembrete que é muito importante: a escola bíblica, né? A escola do discipulado que estão fazendo. Ninguém deveria faltar a essa escola, porque é muito importante, é a mais importante da igreja. Amém? Em nome de Jesus, vamos mudar esse resultado aí de 2, 3 pessoas. Tem que estar lotado, porque nós devemos buscar o Senhor através da palavra. Voltando ao assunto que eu venho falar hoje, sobre o poder da oração pela família, que funciona, meu irmão. Eu sou testemunho que funciona. Eu e minha esposa decidimos levantar um altar de oração pelos nossos filhos, porque nós sabíamos que se nós não fazíamos isso, não adiantava que eu seja pastor. Não é suficiente com você ser pastor da tua igreja. O diabo fica até rindo disso. Não é suficiente com você ser um missionário, um profeta, um mestre da palavra, seja o que for. Não, meu irmão. O inimigo vai vir, porque diz que nós estamos em guerra, e a guerra que nós temos é constante. Efésios 6 diz que
A guerra que temos não é contra principados, não é de sangue e carne, não é uma guerra física, mas é uma guerra espiritual contra a família. Precisamos estar cientes disso. Amém? Voltando ao assunto, nós como cristãos é bom a gente conhecer sobre a identidade, as realidades do novo nascimento, mas tem algo muito importante que nós conhecemos, que nós entramos para batalhar, para lutar, para guerrear, porque estamos em uma guerra constante. O inimigo não dorme, ele vai vir para roubar, matar e destruir. Agora veja bem, se nós somos filhos de Deus, nós precisamos lembrar que o que Jesus tem desenhado para a igreja do Senhor diz que nem as portas do Hades prevalecerão contra ela. E nós precisamos entender que, como filhos de Deus, nós temos nossa identidade como guerreiros dentro dessa igreja. O plano de Deus para a igreja é que nem as portas do Hades prevalecerão contra ela. O que significa isso? Que a igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa e uma igreja triunfante. Amém? Em nome de Jesus, entenda. Mas nós reagimos de uma forma passiva. O inimigo está nos destruindo. Parece que nós estamos perdendo a batalha. Vindo os nossos filhos partindo para o mundo, fazendo coisa errada, escolhendo, tomando más decisões. Tem algo errado. A igreja talvez está dormindo e não entende que sua identidade é uma igreja guerreira, que nem as portas do Hades prevalecerão contra ele. Na Apocalipse, capítulo 12, versículo 11, diz que estes o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho. Diz a palavra de Deus que nós, parte de nossa idade, que em Cristo somos mais que vencedores. Não é palavra de motivação, meu irmão, está aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que nós somos uma igreja triunfante e vencedora. Como será importante que nós entendamos disso, que diz que as armas de nossa milícia não são carnais, senão poderosas em Deus. Diga comigo, poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. Poderosas em Deus, diga comigo, poderosas em Deus. Poderosas em Deus. As armas de nossa milícia são poderosas em Deus. Você está entendendo? A pergunta é: por que a gente não está usando as armas? Estamos armados até os ossos. Vou tentar ilustrar você. Você está com mísseis, com tanques, com aviões e armas de destruição massiva contra o inimigo, contra as forças das trevas. Mas sabe qual é o problema? A gente não sabe usar as armas. Não sabemos como que se atira nas balas. Aí ficamos de braços cruzados vendo o inimigo, apanhando do inimigo todo o tempo. Hoje eu venho orar em nome de Jesus por você, pela sua família, e te lembrar que você deve ser um sacerdote e um guerreiro pela tua família, em nome de Jesus. Orar pela tua família, clamando ao Senhor, decretando a palavra, declarando que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitos de nós estamos vendo perder nossos filhos, indo só Deus para onde que sabe, a gente estão querendo ir. Muitos de nossos filhos não têm interesse pela igreja, mas você não pode desistir, você não pode se render por eles, você não pode perder as esperanças por eles. Há esperança para nossos filhos, Pai, irmão, amém? Eu acho que ninguém está concordando comigo. Há esperança para seus filhos. Amém. Há esperança para meus filhos. Deus está interessado, meu irmão, abençoar nossa família, nos guardar, nos proteger. Não podemos perder a fé só porque o irmão hoje não veio para a igreja. Nós não vamos continuar crendo e declarando a palavra por eles. Eu sinto uma carga hoje de falar pela família, irmão, de orar pela família. Amém. E hoje eu vim te compartilhar, a família está sendo destruída por todos os cantos. Ao nosso redor, estamos apanhando o tempo todo leis contra a família, leis contra os valores. Nosso sistema de crenças está sendo atacado, mas nós ficamos olhando de braços cruzados, não fazemos nada.
Deus está te levantando, te chamando, sair do teu esconderijo e você se levantar como um sentinela do Senhor e um intercessor pela família. Por quem você vai interceder? Você vai interceder pelos teus filhos, pela tua casa, e se levantar e dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga comigo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Em espanhol, a tradução desse versículo que nós lemos diz: por esta causa eu dobro meus joelhos. Eu gosto muito que isso está na Bíblia. E imediatamente fala a família, fala sobre a família, né? Paulo está falando sobre outras coisas, mas ele tomou um prestado hoje para dizer que por esta causa me ajoelho diante do Pai, ao qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. É maravilhoso essa oração. Ele faz uma oração para que nós sejamos fortalecidos. Eu não sei como você está hoje, não sei como está a sua família, mas eu vim diante do Senhor e nesse altar te dizer, como um mensageiro de Deus, que Deus tem planos de paz para a sua família. Amém? Não desista pela sua família, porque ela é linda diante dos olhos do Senhor. Amém? Eu te posso dar testemunho do que Deus tem feito pela minha família. Eu sendo um missionário, eu sendo um servo de Deus, eu via que estava perdendo o controle de todos os meus filhos. Eles chegaram já a engrossar a voz, eram crianças, já sendo adolescentes, não queriam me obedecer. E eu estava fazendo tudo errado, porque eu queria impor a minha autoridade para com eles, e não estava dando certo. Eu vi que no momento eu queria brigar com meus próprios filhos, me sentia inseguro, não entendia a rebeldia deles, né? Mas eu ganhei essa guerra de outra forma. Em vez de brigar com eles, eu me ajoelhei por eles, junto com minha esposa. Eu mudei. E eu disse: eu me arrependi dos meus pecados, das minhas falhas. Eu vi que eu precisava de mudar. E eu vim te entregar essa chave hoje. Muitos de nós queremos impor em nossos filhos na força, na obrigação, como se eles tivessem a obrigação de seguir e acreditar na mesma coisa que você. A gente precisa entender que eles foram criados e Deus tem um propósito para eles. Amém? Um propósito maravilhoso. Meu filho, você tem um propósito na sua vida. Um propósito. Deus precisa entender: Deus, para que você me criou? Para que estou aqui? Qual é a razão de eu existir nessa terra? Quando a gente compreende o propósito, então aí que vem a revelação para nós, para poder honrar nossos pais. Então disse, e é aí que a profecia se cumpre. Não sabemos, olha, tem um negócio interessante com a Bíblia, a escatologia. A gente precisa ter um equilíbrio como a gente entende as profecias da Bíblia. Porque a Bíblia fala, né? Nós estamos nos últimos tempos. Quem acredita, levante a mão. Eu creio que estamos nos últimos tempos. Jesus está voltando, verdade? Mas é uma coisa que a gente não pode cometer o erro. Já que Jesus está voltando, então deixa assim mesmo. Deixa o mundo se arrebentar. Não, meu irmão, a palavra de Deus diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens verão visões, aleluia, vossos anciãos verão sonhos. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, no tempo do fim, antes da vinda de Jesus, o evangelho do reino será pregado por todas as nações. Diz que então virá o fim. A gente precisa lembrar das profecias que vai vir um tempo. Diz que as pessoas terão fome e terão sede, não de pão, não de água, senão de ouvir a palavra de Deus. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Essa é a parte boa da profecia bíblica.
bíblica e da escatologia, a gente precisa entender que o Deus que nós servimos, Ele está vindo aqui na terra para estabelecer seu trono de justiça. É Jesus que está voltando e o diabo que está ficando inútil e derrotado, porque o Senhor Jesus tomou dele as chaves e tirou a potestade do Hades e da morte. Amém? Aleluia! Venho hoje te dizer que você precisa exercer a sua autoridade, a sua identidade como filho de Deus e como discípulo de Cristo. A igreja do Senhor é uma igreja vitoriosa e triunfante. Por essa razão, não há motivo nenhum para nós ficarmos sentados, cruzados de braços, sem fazer nada. Nossos cultos de oração devem ser os mais importantes da igreja. Porque nesses cultos de oração a gente não somente vem para fazer fofoca ou para fofocar na oração, a gente vem para clamar a Deus, para Ele mudar o curso da história, para Ele mudar nossa vida. Eu venho hoje te perguntar, meu irmão, quanto tempo de sua vida você dedica para você interceder pelos seus filhos, pela sua família? Será que o que está acontecendo no nosso meio é porque nos está faltando oração pela família? Será que nós estamos tentando resolver as coisas no braço da carne? Será que nós estamos, talvez, esquecidos de nossa identidade como filhos de Deus? Nós precisamos exercer a nossa posição como filhos de Deus e lembrar que a igreja do Senhor, o Senhor concedeu as chaves do reino, as chaves que para amarrar, para desligar e desligar. Essa foi a função que Deus deu à igreja. Amém? Quando Jesus fala a primeira vez da igreja, escuta só isso que é interessante. A primeira vez que Jesus menciona a palavra igreja, ele disse a Pedro: Pedro, não foi homem que te revelou, né? Senão o Pai que te revelou isso. Porque ele disse: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus, que nós estamos esperando. E a primeira vez que Jesus fala sobre a palavra, ele disse que sobre essa igreja eu edificarei a minha igreja, sobre essa rocha. Sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. A primeira coisa que Jesus manda para a igreja é que Ele era quem edificaria, não o homem, não os programas, não os eventos, e não tanta coisa que a igreja deixou de fazer. Jesus já não é mais o centro, senão o homem. Hoje eu preciso lembrar que Jesus é quem vai edificar a igreja. O Senhor Jesus, Ele vai levantar e edificar a sua igreja por meio de vocês. Amém? Por meio de cada um de nós. Jesus vai edificar a igreja. Em segundo lugar, uma das funções da igreja diz que nem as portas do Hades prevalecerão contra ele. Vamos ler Mateus capítulo 16, versículo 18. Isso está na Bíblia, irmãos, viu? Não sou eu que estou dizendo aqui. Não é um missionário que está falando aqui, inventando coisas. Está na Bíblia. Mateus, capítulo 16. A confissão de Pedro. Quem diz que o Filho do Homem é? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Versículo 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonás, porque isto não foi revelado a você por carne e sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Diga comigo: nem as portas do Hades poderão vencê-la. Escuta só: eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém?
A segunda coisa que o Senhor fala da igreja, que ela vai ser uma igreja vencedora e vitoriosa, que nem as portas do Hades prevalecerão contra ela. E a terceira coisa que Deus manda para a igreja, que a igreja, nós vamos ter uma arma em nossas mãos poderosa, que são as chaves do reino. Tudo que ligarmos na terra, segundo a vontade de Deus, será ligado. Tudo o que ligar na terra será ligado no céu. Amém? Eu quero entender-vos com isso aqui, não é teologia, mas eu venho te lembrar de tua atitude, irmão, diante do Senhor e a tua responsabilidade com tua família. Você não vai perder teus filhos. Amém? Você não vai perder seus filhos porque você é responsável. Você vai interceder eles, vai abençoá-los. Você vai fazer algo muito importante. Você vai ser um sacerdote de sua casa. E você vai clamar para o Senhor. Tem pessoas que não têm esposo, irmãs, esposo sem esposa, que se separaram, mas irmão, você vai ter que assumir o papel de ser um sacerdote de sua casa, clamando o Senhor para abençoar toda a tua família. Irmãos, isso é muito sério. Não podemos ver nossos filhos se perderem por aí. Hoje nós vamos clamar e fazer um clamor para que nós possamos continuar sendo intercessores para a nossa família. A gente sabe uma coisa, nunca vai se aposentar desse ofício de sermos intercessores da família. Você vai orar sempre. Meus filhos dizem, nossa, minha esposa fala para os meus meninos, vocês não vão se salvar das orações de sua mãe e de seu pai. Amém? É tremendo quando nós oramos para o nosso filho. Eu lembro de uma história, talvez vocês tenham ter ouvido falar, de um homem de Deus, um grande evangelista, há mais de 200 anos atrás. Ele tinha grandes problemas com a bebida. E esse filho estava dando dores de cabeça aos pais. E a mãe orando, chorando pela salvação do seu filho. E orando, e Deus deu uma promessa para ele. E ele sempre clamava, creio no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Senhor, eu creio. Então declaro que meu filho vai ser convertido e ele vai sair do alcoolismo, do vício, do jogo, etc. Certa vez um homem, um menino foi levado para a guerra. Isso aconteceu na época da guerra. E ele foi lutar pelo seu país. E aí ele, lutando pelo seu país, certa vez chega na casa da mãe, o oficial, trazendo a bandeira. Quando isso acontece, é uma má notícia, dizendo para a mãe: seu filho caiu no campo de batalha. E a mulher olhou assim, pegou a carta, disse: aqui tem um erro. Obrigado, viu? Foi embora, entrou no quarto, pegou a carta, se ajoelhou, começou a chorar pela notícia e disse: Senhor, o que eu devo crer? Essa carta aqui, uma promessa que o Senhor me deu para o meu filho. O que eu devo crer, Senhor? Aqui diz que meu filho morreu no campo de batalha. E a mãe, desesperada, começou a chorar, triste pela morte do seu filho. E ela disse: não, a palavra é fiel, ela é verdadeira. O Senhor me deu a promessa. Aqui tem um erro. E ela foi para o escritório do exército, foi a falar com os oficiais, dizendo: acho que vocês cometeram um engano. Vocês foram falar para meu filho, mas meu filho tem um nome popular, provavelmente deve ter sido outro João Silva. Por favor, quero que vocês verifiquem bem o nome do rapaz que faleceu. Meu filho não morreu, ele ficou filho. E o oficial tentando, eu sei como é, Senhor, eu entendo que a senhora tem esperança, mas não tem como errar, morreu. E não, a mulher ficou firme: por favor, confira. Finalmente foi fazer. Efetivamente, não era o filho dele. A história não termina assim. Ela estava tão certa da promessa do Senhor. O filho voltou para casa vivo. Ela tinha orado, ela era intercessora do seu filho. Quando ele volta para casa, não somente fica feliz com sua mãe de encontrar novamente a sua família,
ele recebe Jesus como seu Senhor e Salvador e se torna um grande pregador do Evangelho. Essa é a história de uma mãe que ora pelo filho. Nós precisamos orar pelos nossos filhos. Amém? Nós precisamos nos posicionar e entender a nossa identidade. Não vamos aceitar que em nosso meio aconteçam as coisas que estão acontecendo. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Minha casa é um lugar abençoado. Só para terminar, amado, eu sei que estamos já com o tempo correndo. Quero dar uns conselhos que nós podemos fazer para nós termos uma casa abençoada e para que nossa família seja edificada embaixo da rocha que é Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Escuta só. A primeira coisa que nós fizemos com minha esposa, entendíamos que nós devíamos mudar. Nós precisávamos nos perdoar porque tínhamos muitas feridas como casal. Entendíamos que, sendo jovens, ninguém te ensina como você ser pai de uma família. Você comete muitos erros. E nós entendíamos que nós tínhamos muita coisa, muita ferida em nossa alma. E aí começamos o processo de quebrantamento, de arrependimento. E nós tomamos decisões de mudar o que nós precisávamos mudar. Principalmente de nos amarmos mais uns aos outros, ser um bom exemplo para nossos filhos. A gente brigava muito diante dos meninos. Isso era um péssimo exemplo para eles. Primeiramente, nós fechamos a brecha. Porque se você tem brecha na sua casa, pode acreditar que o inimigo vai entrar com liberdade. A Bíblia diz, não deixe lugar ao diabo. Amém? Não devemos dar lugar, temos que fechar as brechas. Se tem um lugar por onde o inimigo está entrando, pelo amor de Deus, feche. Não é o seu pastor que vai entrar para fechar a brecha, não é a igreja, é você que deve fechar a brecha. Amém? Amém. A segunda coisa que fizemos é um compromisso de orarmos todos os dias pela família. E eu comecei a orar junto com ela e levantar um altar de oração em nossa casa. O altar de oração pela família é uma prática esquecida. Eu te pergunto, você está orando em sua casa, levantando o altar de oração? São muito poucos que têm essa prática, mas faça isso como um hábito, como uma disciplina. Você vai ver milagres e a glória do Senhor vindo sobre ti e sobre sua casa. Amém? Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, levante um altar de oração. O altar de oração não é um negócio de pedras, assim como as pessoas imaginam, né? É um clamor que você faz na tua casa, pela tua família. E você comece, outro conselho que quero lhes dar hoje, você comece a abençoar a seus filhos. Amém? O poder da bênção. Não tenho mais tempo para me estender sobre isso, mas é muito importante que, em vez de você dar tanta bronca no teu filho e reclamar tanto dele e murmurar, abençoe teu filho. Filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Principalmente antes de ir para a escola. Hoje em dia, ir para a escola, meu Deus, é só Jesus. Só Deus sabe o que pode acontecer. Então, abençoe seus filhos quando eles vão para a escola. Principalmente as coisas que são ensinadas. Amém? Amém. Quero em nome de Jesus dizer que tua família, ela tem planos de paz. Deus quer abençoar a sua família. Comece a abençoar seus filhos. Levante um altar de oração. Discipule seus filhos. Pelo amor de Deus, ensine a palavra. Faça um devocional com teus filhos. Não custa nada a você. Você vai dizer para mim, eles não querem orar. Eles não querem ler a Bíblia. Eles não querem nem saber. Não desista, irmão. Faça. Ore por eles. O Espírito Santo vai fazer que um dia eles tenham fome. Está certo, mano. Vamos ler junto, vamos orar junto. Não desista. Tente você ser um exemplo para eles. E eles vão ver seu exemplo e eles vão ser atraídos. Faça um devocional com teus filhos. Discipule seus filhos em nome de Jesus. Glória a Deus. Discipule seus filhos. Irmão, não é o trabalho da igreja, é você como pai, como mãe, que tem que discipular seus filhos. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe a tua família. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Amém? Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar pela casa. Vamos orar pelo nosso cônjuge. Vamos orar pelo aquele que se desviou, por aquele que está longe de Deus.
Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus está nesse lugar, irmãos, amém. Diga comigo: eu e minha casa serviremos o Senhor. Glória a Deus. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Eu peço, por favor, que você se junte. Se está em família, se una a família. Se não busque um irmão, se sua família não está aqui, para você orar junto. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos como família. Vamos orar juntos como família. Por favor, sem um clamor. Se você está sem sua família aqui, busque outro irmão e ore juntos pelas duas famílias. E faça um clamor, levante um clamor ao Senhor. Oh Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai. Nós te damos graças pelo poder da oração. Obrigado, Jesus, pelas tuas preciosas e grandíssimas promessas. Obrigado, Senhor, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tomo essa decisão, eu tomo essa determinação e oro em nome de Jesus. Diz a tua palavra: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo o diabo, todo o ataque do inimigo contra a minha família. Ore, meu irmão, diga em nome de Jesus, coloque tua mão na cabeça e me declaro livre, liberto. Eu renuncio, Senhor, toda a ferida da alma, todo o ataque do inimigo. Senhor, voltar os olhos para trás, para o meu passado. Caia por terra, Satanás. Sai de minha vida e de minha casa no nome de Jesus. Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Toda obra do maligno em minha casa, em nome de Jesus, é cancelada. Eu abençoo minha família, eu abençoo minha casa, meu ministério, meu trabalho, as minhas finanças, meus negócios, meu serviço, a minha profissão. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um dos meus filhos, meus pais, meu cônjuge. Senhor, em nome de Jesus, declaro a bênção do Senhor. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, diz o Senhor. Que minha casa seja um lugar de paz, um lugar, uma casa de oração, um lugar onde tua presença flua, Pai. Perdoa meus pecados, perdoa se eu fui negligente. Hoje eu quero ser intercessor pela minha casa, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Te amamos, Senhor. Aleluia. Amém. Amém. Deus te abençoe.